Quando eu criei o Radiação para Leigos e fiz as redes sociais, eu percebi que houveram muitas pessoas que entraram em contato comigo em virtude de ter um certo receio, um certo medo envolvendo exames que usam radiação ionizante e os possíveis riscos futuros. Na verdade, essas pessoas ainda entram em contato comigo, é muito comum pelo Instagram eu receber mensagens de pessoas que ou vão fazer algum exame ou já fizeram e se sentem muito receosas com relação a um possível efeito futuro, desenvolvimento de algum tipo de malignidade, né? Justamente porque se fala muito a respeito disso. E é justamente o tema que eu vou estar abordando aqui no nosso episódio de hoje. Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola. E no episódio de hoje eu vou falar a respeito das doses e dos riscos relacionados aos exames de imagem que usam radiação ionizante. Mas antes de eu falar disso, gostaria de fazer as minhas considerações iniciais. E eu gostaria de começar falando da parte boa das coisas, né? E eu fiquei muito feliz essa semana aí que passou em ver a retrospectiva de muitos ouvintes que me acompanham aqui no podcast. Ai, gente, eu tô falando, tô sorrindo. Eu fiquei tão feliz, eu achei muito legal. Bastante gente compartilhando lá no Instagram, né? Quem me escuta pelo Spotify, né? O Spotify e o Deezer também tem isso. Eles fazem um levantamento estatístico das coisas que os ouvintes mais escutam ao longo do ano. E teve muitas pessoas que acompanharam realmente o meu podcast, compartilharam lá no Instagram. Provavelmente teve até mais pessoas que eu acabei não vendo, porque às vezes as pessoas têm perfil fechado, né? E daí se elas compartilham e marcam, não aparece a menos que você siga de volta, né? Então, provavelmente teve mais gente que me marcou, né? Às vezes se eu não vi, gente, desculpa, tá? Às vezes acontece isso mesmo com relação à privacidade do perfil. Mas os que tinham um perfil aberto e compartilharam, eu vi, eu fiquei muito feliz. E é muito engraçado, né? Como eu comentei, até fiz um videozinho no Instagram. Quando eu comecei a fazer o Radiação para Leigos, em 2021, nossa, se tinha 10 pessoas que me ouviam, era muita coisa, né? E hoje pensar que tem, uma quantidade considerável, né? Tem mais de 200 pessoas que são ouvintes fixos, pelo menos é o que o Anchor fala pra mim, né? Então eu fico muito feliz, né? Principalmente em ver essas pessoas conversando comigo ali no Instagram, né? Vejo as pessoas ali no TikTok mandando mensagem também, né? Eu sei que essa área de radiações tem realmente muito estigma, né? E me faz ficar feliz em saber que o que eu tô produzindo tem uma funcionalidade, né? Então, muito obrigada a todos vocês que me acompanharam esse ano. Espero ter sido aí uma parceria bacana aí nas atividades do dia a dia, enquanto vocês estavam fazendo outras coisas, ouvindo a minha voz, tá? Muito obrigada mesmo. E a parte ruim, né, que, cara, como eu falei em episódios anteriores, né, e continuo seguindo ainda, vida de professor é uma tristeza em alguns aspectos, né? E realmente esse final de ano aí tá cheio de coisa arada pra fazer. E aí por isso que eu tô me enrolando um pouco aí com relação aos episódios, né? Mas esse ano vai ter mais um, que é o número 100. E daí no ano que vem a gente continua, né? Vou parar no 100 aqui agora em dezembro. Semana que vem provavelmente eu vou estar postando ele. Esse aqui agora é o 99, né? O quase último do ano. E ainda eu tive uma infelicidade que não é o bastante, né? Tem que acontecer tudo junto, né? De estragar tudo junto. Gente, meu telefone morreu. O meu celular anterior morreu já. Arrumei outro, mas eu fiquei tão triste. Nossa, gente, eu fiquei muito chateada. Porque todos os meus áudios, eu gravo muita coisa de voz, né? Porque além de fazer o podcast, eu canto, né? E gosto de falar, então eu sempre tô gravando muita coisa. Eu tinha mais de 1000 áudios naquele telefone, um histórico de 3 anos. A culpa é minha de não ter feito um backup, né? Mas a gente não imagina que vai estragar o telefone até estragar, né? Daí, enfim, né? Coisas que acontecem. Mas aí também já me enrolei um monte, né? Pra conseguir logar tudo de volta no telefone novo e tudo mais. Chateada porque perdi meus áudios. O primeiro áudio que eu fiz, o episódio piloto, tava lá naquele telefone. Mas, infelizmente, não deu pra recuperar. Enfim, mas agora, né? Já voltamos ao normal aí. E vamos seguir então com o nosso tema desse episódio. Bom, e então falando a respeito do nosso tema do episódio, eu escolhi falar a respeito dessa questão de dose
e de risco relacionado aos exames médicos que a gente faz que usam radiação, por duas razões. A primeira foi porque foi uma sugestão da Maria Nick Zipper, que participou aqui do episódio sobre medicina nuclear. Ela é minha amiga, trabalha comigo lá na empresa do Ivana, na VIX, né? E ela tinha comentado a respeito disso, né? Ela trabalha com medicina nuclear, até vou comentar um pouquinho, né? E também porque, gente, realmente eu tenho observado com uma certa frequência, um pouco maior do que o usual, e eu também não sei se é porque tem alguma coisa na internet que alguém anda publicando e deu um medo nas pessoas, ou só simplesmente porque como o canal tá um pouquinho mais aparente, né? Então as pessoas vêm perguntar. Mas tanto no TikTok quanto no Instagram, cara, eu juro pra vocês, eu tenho recebido com uma certa frequência perguntas bem honestas mesmo de pessoas relacionadas a isso. E, na verdade, desde que eu comecei a fazer o Radiação para Leigos, eu lembro que uma das primeiras pessoas, assim, tinha conseguido até o relatório de dose do dispositivo lá que ela fez o exame para tentar estimar. Eu não sei se ela queria processar o hospital ou o quê, né? Inclusive, já adianto que isso é insustentável, porque não existe um limite de dose, né, de exposição para paciente, né? A gente sabe que acima de certo valor implica em um risco de acontecer alguns tipos de efeito, mas não existe um limite porque há uma justificativa por trás disso, né? Se a pessoa está recebendo uma exposição à radiação é por uma boa razão, ou espera-se que seja, né, por uma boa razão, seja terapêutica ou seja de diagnóstico, né? Então implica um benefício posterior essa exposição. Enfim, mas o que eu tô querendo dizer é, eu tenho realmente observado que tem ali uma certa... As pessoas têm vindo perguntar com uma certa frequência, né? Tipo, teve uma moça que veio comentar, né, que o filho dela havia sido submetido a um exame de tomografia ali 2 vezes na região do tórax, porque ele estava com uma condição de Covid, teve um agravamento, mas agora já sarou. Só que ela estava realmente se sentindo muito mal, porque ela estava preocupada com relação ao risco futuro que o filho dela poderia ter em desenvolver alguma malignidade por ela ter permitido, digamos assim, que ele fosse exposto nesse exame. E eu acho muito doido, porque tem 2 extremos. Vou falar para vocês que tem 2 extremos, né? Até foi até a Maria que comentou, né, a respeito disso, porque tem 2 condições. Ou os pacientes têm muito receio da radiação ionizante, ou eles simplesmente têm muito desprezo pela radiação ionizante e adoram fazer exames porque, segundo dizem, é chique dizer que você foi fazer uma tomografia, por exemplo. Né? Então, cara, é muito doido isso. Então, eu fico sempre surpresa, né, com os extremos. Mas existe realmente essa parcela de pessoas que tem essa preocupação, né? Já teve uma outra moça também que passou por algumas condições ali de exames um pouco seguidos, né? E ela realmente estava bem preocupada. E a gente sempre explica, né, que, como eu falei há pouco, né, existe uma justificativa por trás, né? Se a gente às vezes precisa se submeter a um exame ou uma sequência de exames, a gente tem que ponderar, né, que o risco realmente é muito baixo frente a um benefício diagnóstico. Pensem que muitas condições médicas não seriam possíveis de serem diagnosticadas, de serem averiguadas se não houvesse a intervenção dos exames de imagem. Claro que se dá pra gente fazer um exame que não usa radiação ionizante é melhor. Mas o ponto é, o que eu vou falar aqui pra vocês hoje é justamente a respeito desses riscos, tá? De onde que eu tô tirando essas informações? Né? Não é da minha cabeça, não. Muito embora eu trabalhe com proteção radiológica e acompanhe muito sobre isso na prática do dia a dia, né? O Ivan também, que é o físico da Novix, né? A gente tá sempre em contato, né? Conversando. Isso que eu vou falar pra vocês são dados que a gente tira de 3 órgãos, né? Na verdade, 2 órgãos e um documento principal que eu estava lendo ali. Tá? Tem um órgão que é o Comitê Científico das Nações Unidas sobre os Efeitos da Radiação Atômica, que a gente abrevia de UNSCEAR. Então, esse órgão tem os levantamentos de dados com relação a efeitos da radiação, né, na população. Então, eles fazem acompanhamentos e estudos, então essa é uma das referências. O ICRP, que é a International Commission of Radiological Protection, Comissão Internacional de Proteção Radiológica, eles também possuem dados com relação a isso, tá? E livros de radiobiologia, tá? Então, o embasamento que eu tenho para falar a respeito de dose versus efeito é tirado de um livro de radiobiologia que eu uso muito, inclusive, tá? Quem quiser ter acesso, ele tá em inglês, mas ele é muito de boa de ler, né? Se você não consegue ler em inglês, dá para copiar o texto e traduzir no Google. Hoje em dia tem tanta ferramenta, né, até com inteligência artificial, que facilita um monte, tá? Então, quem quiser ver, né, aonde que estão esses dados, né, para não achar que, às vezes tá passando pano, né, tá falando só a parte legal, né, não sei o que, não. Então, se vocês precisarem, tá, tem as referências para mandar.
Mas o principal objetivo é realmente tentar mostrar para vocês, né, o que realmente tem de risco ali pensando na modalidade de exames. Bom, para a gente começar a falar desse assunto, eu acho que é muito interessante mostrar para vocês quais são as principais condições que fazem com que os seres humanos sejam expostos à radiação ionizante. Existe um gráfico que é feito pela Anskyr, que qualquer material de proteção radiológica vai ter uma cópia dele lá dentro, que mostra bem bonitinho e bem detalhadamente quais são as principais fontes e situações que fazem com que a gente seja exposto, tá? E quando a gente olha para esse gráfico, a gente vai ver que a maior causa de exposição à radiação ionizante que as pessoas acabam se sujeitando diz respeito à radiação de fundo, radiação de background. Vocês acreditam nisso? Já tem episódios aqui onde eu falo a respeito, mas radiação de fundo, basicamente é a radiação ambiental que nós todos estamos expostos todos os dias da nossa vida e que é inevitável. E isso pode até parecer um pouco estranho, né? Porque a gente pode pensar, ué, mas isso só não acontece onde é contaminado, tipo um Chernobyl? Não, porque existem muitos elementos radioativos que são naturais, eles estão presentes na natureza. No solo, nas plantas, eles incorporam em objetos e nas coisas e eles que contribuem, então, com essa dose que a gente recebe de radiação ionizante. E vejam que eu estou falando especificamente desse tema, radiação ionizante. Eu não estou falando de telefonia, radiação eletromagnética do celular, não sei o que, não. Radiação ionizante mesmo, tá? Então, a principal, né, fonte ali, a principal causa de exposição dos seres humanos à radiação ionizante é o próprio ambiente. E claro que isso é um nível realmente muito baixo, a ponto de não nos fazer mal. Nós existimos como seres humanos em ambiente que tem nível de radiação de fundo assim desde sempre, desde o início. Inclusive, esse nível era até maior lá no começo do planeta e ele vai reduzindo pelo decaimento, né, dos elementos radioativos. Claro que tem uma parcela dessa radiação que vem também do espaço, né? Então radiação cósmica, que a gente chama, que contribui também com essa radiação de fundo, mas só para vocês saberem, tá? Então que a nossa maior contribuição de exposição à radiação ionizante vem por meio da própria natureza. Mas a segunda maior causa de exposição dos seres humanos à radiação ionizante advém de exames médicos. E aí que vem a parte interessante. Quando a gente vai ver os documentos da Anskyr, eles falam que, segundo os levantamentos que eles fazem, a gente consegue ver que existe uma diferença com relação à solicitação de exames que usam radiação ionizante que varia muito de acordo com os países. E existem muitas razões para isso acontecer. Em partes tem relação com cultura de segurança mesmo, no sentido de ser evitativo o excesso de solicitação, mas em outros tem relação com não ter acessibilidade. Tem países que simplesmente não vão ter um índice de execução de exames de imagem grande unicamente porque não há a tecnologia. Tem países que são muito mais pobres e, por consequência, não têm tanto acesso, tanta disponibilidade. E aí, quando a gente vai ver os países que têm acesso, cara, realmente é muito, muito exame, tá? Principalmente, ó, segundo esses levantamentos da Anskyr, França, Alemanha, Estados Unidos e Japão. São, assim, os países que dominam ali o uso de equipamentos de imagem, né? Que, portanto, tem um nível muito, muito alto ali, né? De solicitações e tudo mais. E é muito curioso, porque o que acontece? Anteriormente, né, a Anskyr faz esses acompanhamentos estatísticos desde sempre, né? E o que eles percebem? Cara, é muito legal. Quando você abre os arquivos para olhar os gráficos, né, a gente vê nitidamente o que acontece. Lá de 1980 para cá, a gente percebe que com o avanço da tecnologia, a gente consegue ter uma redução de dose por exame muito perceptível e muito grande. Porque a gente tem muita ferramenta de otimização que são criadas para esses dispositivos de imagem em geral, que seria tomografia, raio-x, mamografia, né? Esses são os principais ali que a Anskyr fala, né? A gente tem outras modalidades como odontológico, claro, né? Densitometria, né? Tem as intervencionistas, né? Que tem algumas modalidades ali que o nível por exposição é tão baixo que acaba nem entrando ali na estatística, mas tem outros que são mais sérios e eu vou até comentar aqui com vocês, né? Mas enfim, voltando a essa questão da análise, então o Anskyr fala, né, que desde 1980 para cá, com esse avanço tecnológico, realmente
por exposição, por exame, a gente vê uma redução drástica no nível de dose. Isso é muito positivo. Mas em contrapartida, como a gente tem muito mais equipamento disponível nos lugares e também uma exigência, uma demanda por novidades e benefícios que esses equipamentos produzem com relação ao diagnóstico, que faz com que haja uma super solicitação de exames. Se esses exames têm boas razões para serem solicitados ou não, isso a Unseer não tem como saber, mas o que eles apontam tem-se sim uma solicitação muito grande de exames sendo realizado na medicina. Mas apesar disso, o que a gente precisa ter em mente, né? Que a maioria das doses utilizadas em exames diagnósticos, elas não são doses altas o suficiente para machucar o paciente, né? Que seria o caso do efeito determinístico que a gente chama. Aqui eu deixo uma sugestão para vocês ouvirem o episódio 3, eu acho, aqui do programa, que é Por que a radiação faz mal, onde eu explico os efeitos biológicos que a radiação pode causar, tá? Mas de modo geral, então, voltando a esse ponto, os exames de imagem, que são esses que eu citei, né, eles não têm nível de exposição alto o suficiente para induzir efeitos que a gente chamaria de efeito determinístico, machucar o corpo do paciente. Tirando a área da intervencionista, que é uma modalidade da radiologia lá de centro cirúrgico, eu vou falar daqui a pouquinho sobre. Mas ademais, as outras áreas são níveis realmente muito baixos. Para tratamento e terapia, aí sim a gente usa nível alto, que daí realmente é bem, se não for feito direito, bem perigoso, pode dar um monte de problema. Mas para níveis de exame, realmente o nível é baixo. Só que o que acontece? O fato de o nível dessas exposições serem baixas se correlaciona com um outro tipo de efeito da radiação ionizante que se chama efeito estocástico, que também tem um episódio aqui, recomendo muito que vocês ouçam, para complementar o que eu estou explicando aqui, mas só falando resumidamente. O efeito estocástico é um efeito probabilístico que acontece quando a gente se expõe à radiação ionizante, né, que diz pra gente que a gente tem uma chance de, não quer dizer que vai acontecer, tá? É uma chance de desenvolver algum tipo de malignidade, algum tipo de câncer no futuro, tá? Não tem como saber nem quando, nem que tipo de câncer, porque é probabilidade. Muito embora a chance realmente seja muito pequena, né? Ela aumenta conforme se aumentam as exposições e conforme se aumenta o nível de dose, né? Então, aumenta-se a chance, mas não que vai acontecer. Por isso que a gente tem proteção para evitar fazer tanto exame seguido, né? Então, basicamente, esse que é a grande preocupação relacionada a essa parte dos exames da radiologia. Mas como eu falei lá no começo do episódio, eu vou repetir aqui, tá? Quando um médico ou um odontólogo vai fazer uma solicitação de um exame que usa radiação ionizante, ele vai fazer uma ponderação levando isso em consideração. Qual que é o risco que esse exame vai trazer para o paciente? Uma possível chance de em algum momento no futuro, talvez, ele vir a desenvolver câncer. Beleza, qual que é o benefício? O benefício é imediato. Nossa, a pessoa tá com AVC aqui, vamos fazer uma tomografia. Nossa, a pessoa tá com uma dor crônica, vamos fazer um raio-x para olhar. Nossa, essa mulher tá com uma suspeita de câncer de mama, vamos fazer uma mamografia. Entendem? Pensem, é isso que a gente tem que ter em mente. Tudo na vida tem risco. Atravessar a rua tem risco de você ser atropelado. Mas se você tem que chegar do outro lado, o que você vai fazer? Você vai atravessar? Poxa, que bom que dá para atravessar a rua. É a mesma lógica para exame de imagem. Tem um risco associado? Realmente, tem um risco, sim, muito pequeno, mas tem. Comparado ao benefício, quase sempre, né? Muito superior, então vamos fazer. Que bom que tem exame de imagem. Então, às vezes eu fico pensando, as pessoas têm muito medo, mas imagina se não tivesse. Você ia ter que fazer uma cirurgia aberta. Os riscos de você morrer por causa de uma anestesia é muito maior do que o risco de você ter um possível efeito radioinduzido com um exame de imagem que não te abre e que não dói e que você vai embora logo na sequência. Entendem? Eu acho que o que faz as pessoas terem medo é o jeito que é falado, né? Não que a gente não tenha que ter cuidado, né? É justamente aquele negócio. Se dá pra evitar, é melhor. É como atravessar a rua, né? Se eu não preciso ir pro outro lado, eu não vou atravessar essa avenida cheia de carro. Se eu posso ficar desse lado da rua, eu vou evitar. Só vou atravessar se eu precisar. Entendem? Mesma coisa. Não é pra ficar fazendo exame toda hora, sem uma boa razão. Mas se precisar, que bom que tem, vamos fazer.
né? Não é para ter esse medo. Mas é que, como eu falei, o jeito que fala, né? Aí você vai abrir, eu lembro que teve uma mulher que estava falando isso lá no Instagram, e aí você vai procurar, né? Daí tá assim a matéria. Uma tomografia tem 400 vezes mais radiação que um raio-x. De fato, tá? Tem condições que realmente pode acontecer isso. Só que ninguém fala qual que é o nível de exposição, né? Que tem em cada uma das condições, né? Então, um raio-x, gente, é tão baixo, assim, sabe? É ridiculamente baixo, que óbvio que se for comparar com uma tomografia, que é um exame que tem uma aquisição um pouquinho mais demorada, pega uma região do corpo ali maior, né? E tem a máquina que gira em torno do paciente ali, então claro que vai ter um pouco mais de radiação que um raio-x, mas não quer dizer que é um nível que não é seguro. Se fosse perigoso, acho que ia ser um pouco evidente que não se usaria esse exame para ver as pessoas por dentro, né? Então, realmente, tudo isso é ponderado. Mas já aproveitando essa questão que eu falei, né, da questão dos exames, né, quando a gente vai olhar os dados da UNSCIR, o que eles mostram pra gente nos gráficos, tá? Dentre os exames, as modalidades da radiologia, né, que a gente tem ali, né, que tipo de exame usa radiação? O raio-x, mamografia, tomografia, densitometria, raio-x odontológico, o raio-x de centro cirúrgico, que a gente chama de intervencionista, e medicina nuclear, tá? São exames que usam radiofármacos, né? Esse é o episódio que eu falei que a Maria gravou comigo, vocês podem procurar aqui que tem, explica bem legal o que é essa área. Mas basicamente então são essas as modalidades que nós temos aí de exames que usam radiação, tá? Então tudo isso aí é para diagnóstico. Dentre o que a UNSCIR leva em consideração ali, pensando nisso tudo, os que trazem maior contribuição de dose é 50% a tomografia, 25% medicina nuclear e 25% de radiologia intervencionista, e é sobre elas que eu vou falar. Bom, falando sobre tomografia, né, o que acontece? A gente tem ali o nosso comparativo com o raio-x, que cai nisso que eu falei pra vocês, né? Tomografia do mal, máquina do mal, tem 400 vezes mais radiação, não sei o que, não é bem por aí, tá, gente? O que acontece? Na tomografia é aquele exame lá que tem aquela rosquinha que o paciente entra dentro, né, e vai fazer um exame de raio-x em 3D, por assim dizer. A grosso modo, claro. Ele lembra um pouco a ressonância magnética, olhando a máquina, né? Porque a ressonância também tem uma rosquinha. Só que a ressonância não usa radiação ionizante, é outro princípio de formação de imagem, tá? Então, o que acontece? A tomografia, ela realmente vai ter uma dose maior que um exame de raio-x, porque o raio-x é como se fosse fazer uma fotografia. A tomografia é como se você fosse fazer uma foto de longa exposição, onde você tem que deixar o telefone parado um tempo para captar mais sinal, né? A tomografia é assim também. Ela faz um tipo de imagem volumétrica de uma região do corpo que, né, ela pega uma região maior do que só um raio-x pegaria. Então, se um raio-x ali, as doses no raio-x variam de acordo com a região do corpo, né? Mas varia ali entre 0,1 e 1 miligray, tá? Essa unidade de medida, gray, representa a dose absorvida. É um jeito que a gente tem para mensurar a radiação ionizante. Então, né, tem esse intervalo aí em miligray. Então, é realmente, quando a gente fala mili, quer dizer que é 1000 vezes menor que a unidade original. Então, assim, é um nível realmente muito baixo. Para a gente sentir um efeito imediato de radiação, a gente teria que ter 1 gray inteiro, ou seja, 1000 vezes maior do que o que a gente recebe num exame de imagem, tá? Então, só para a gente deixar isso claro, né, num exame de raio-x. Bom, então o raio-x tem aí entre 0,1 e 1 miligray ali por exame, tá? Uma tomografia, né, vai variar entre 10 e 100 miligrays, tá? É muito difícil um exame chegar ali, geralmente fica entre 15 e 30 miligrays. É só em exames muito complexos, que precisa de contraste, angiotomografia cerebral, angiotomografia cardíaca, que demora, assim, sabe, bem complexo, pode chegar até 100 miligrays, tá? Miligrays. Ainda assim, é bem menor do que o nível necessário para induzir um efeito imediato, né? Então, mas geralmente está ali entre 15 e 30 miligrays, dados da UNSCIR, tá, gente? Uma estimativa média aí, né? Claro que tem variáveis, tá? E isso no feixe primário, então é realmente um nível bem baixo, mas comparado com o raio-x, evidentemente vai ser entre 10
e 100 vezes maior esse nível de exposição, entendem? Só que, como eu falei, o que desespera as pessoas é fazer essa comparação, tipo, como se fosse um absurdo, né? Tipo, sabe? Então, esse que é o problema, o modo como é comunicado. Indo para fins práticos, né? Só para vocês terem uma ideia, para a gente conseguir observar efeitos assim no corpo, a gente tem que ter, como eu falei, né, pelo menos 1 Gray. Então, por exame, está realmente muito abaixo. E principalmente se houver intervalos entre esses exames, o nosso corpo ele é muito bom em fazer reparação de dano caso tenha acontecido. Tá? Muitas vezes a radiação, ainda mais desses exames, né, que é raio-x, né, uma radiação eletromagnética, ela não é tão diretamente ionizante, né? Ela penetra muito realmente, mas ela não é tão assim também do jeito que fala, né? Tem risco, claro, como eu falei, né? É isso que é importante, né? O risco existe, só que ele é muito baixo, tá? Então, pensando nessa questão ali, né? Então, o exame realmente vai ter uma chance muito pequena de induzir, mas caso aconteça, nosso corpo tem um monte de ferramenta bioquímica para consertar esse possível dano, tá? Isso se acontecer. Então, é isso que é interessante da gente pontuar. E também, né, o que eu vejo muito, né? A galera tem muito medo ali do raio-x, da radiologia. Ai, câncer, meu Deus do céu, não vou fazer o exame. Fuma pra caralho, não passa protetor solar, come um monte de porcaria, não faz exercício físico, não faz exame, não faz nada. Mas o grande vilão é o raio-x, com certeza. Não tem nada a ver com os hábitos de vida, com o histórico familiar da pessoa. Vocês entendem? Então, às vezes, a gente joga o medo naquilo que a gente desconhece, que é mais fácil, né? Então, a gente tem que lembrar que indução, né, de efeitos mutagênicos não é só a radiação que faz. A radiação é um dos agentes físicos, inclusive, que tem menos contribuição para a indução. Eu já falei sobre isso aqui anteriormente, lá nos efeitos estocásticos, mas vou só pontuar aqui. A gente sabe que radiação ionizante tem essa chance de indução de câncer, porque no passado, quando havia contaminação a fontes radioativas de origens diversas, né, as pessoas incorporavam aquilo grudava em alguma região do corpo, ficava irradiando, machucava e dava câncer. Daí é outra história. Mas por exames de imagem, coisas do tipo, realmente a chance é muito pequena, tá? Com relação a essa questão da tomografia, né, uma coisa muito curiosa diz respeito ao fato da parte pediátrica, tá? Sei que muita gente tem receio, vai ter um episódio aqui que eu vou falar só sobre a questão pediátrica, porque às vezes tem 2 vieses, né? Se você leva no médico que ele não pede o exame, esse médico é negligente. Aí você leva em outro médico, ele pede 1000 exames, sabe? Então, parece que tem uns extremos ali, né? Antigamente, antes de 2001, os equipamentos de tomografia usavam a mesma quantidade de radiação para criança que se usava em um adulto. Isso é um absurdo, porque realmente a criança é bem menor. A dimensão do corpo dela é menor, a densidade dos órgãos são menores, né? Então, com relação à formação de imagem, isso é péssimo, você não ter protocolos próprios para criança, mas principalmente por causa de dose. Criança é mais sensível do que um paciente adulto, tá? E a partir desse momento, né, quando o pessoal começou a ver que realmente era um problema, na verdade é porque em 2001 aconteceu um negócio aí na tomografia. Só que assim, vou contar pra vocês, só que eu não sei se realmente é bem assim, porque ele saiu na página do The New York Times, eu não achei em referências mais confiáveis, por assim dizer. Só tem a foto e a narrativa da história, que é um menininho chamado Jacob, vocês podem pesquisar aí, tá? Que ele foi fazer um exame de tomografia, ele ficou na sala muito tempo, uma radiografia de crânio, e a mulher lá se atrapalhou, executou uns protocolos zoados lá, e ele recebeu uma exposição muito alta no crânio, tá? A máquina não tinha protocolo para criança, não tinha protocolo para travar quando você inseria mais de uma vez o nome do paciente, fazer mais de 3, 4 exposições por paciente, tudo zoado. E daí surgiu uma movimentação por parte de órgãos, né, de proteção radiológica, né, e de medicina com relação a criar protocolos e programas que são próprios para criança. Tem um nome, também sugiro que vocês procurem, que chama Image Gently, tá? Que é justamente, né, essas coisas mais voltadas para a parte da pediatria. Tem para tudo, tomografia, intervencionista, medicina nuclear, coisas do tipo, tá?
Então, só para vocês saberem, então, que realmente, né, a questão da tomografia, né, com relação a essa contribuição de dose, né, na população geral, é unicamente atualmente porque existem muitos dispositivos disponíveis e há muita solicitação desses exames, né, principalmente ali Estados Unidos. Nossa, Estados Unidos usa muita tomografia, muita. E acho que porque lá tem muito, que os fabricantes são de lá, né, então aí acaba tendo muita demanda, tá? Aqui no Brasil eu não achei esse dado estatístico, mas pelo que eu ouço falar e pelo que eu vejo, é intermediário. Tem médico que pede de menos, tem médico que pede de mais. Mas o principal não é para ter medo. É só para avaliar, né? Conversar sempre com o médico e explicar a tua situação. Se você já fez muito exame ou pouco exame, para ele ajudar você a ficar mais tranquilo quando for necessário. Pensem sempre nisso. Esse exame realmente vai ser muito necessário para esse diagnóstico? Tem outro exame que dá para pedir? Quem define é o médico, tá, gente? Isso é muito importante vocês terem em mente. Quem define é o médico. Mas vocês podem ter esse diálogo tranquilamente. Bom, agora falando sobre a outra modalidade aí, que essa acho que poucas pessoas sabem, na verdade, mas é interessante vocês terem ciência, que é essa tal da radiologia intervencionista, né? O que é isso? Em hospital, dentro de centro cirúrgico ou em centros de cardiologia, a gente tem alguns equipamentos que se chamam arco cirúrgico ou equipamento de hemodinâmica. E eles servem para fazer como se fosse um filminho do interior do corpo da pessoa para ajudar o médico quando ele está fazendo cirurgia, para ele não ter que abrir o paciente tanto, né? Então a gente chama de procedimentos minimamente invasivos, tá? Então eles ajudam nesse aspecto e ajudam a fazer procedimentos que, digamos assim, poderiam ser cirúrgicos invasivos, mas passam a não ser. É tipo como se fosse fazer uma videolaparoscopia, que você não abre mais a pessoa inteira para operar aí, porque o médico enxerga lá dentro com uma câmera. É parecido, tá? Só que ao invés de usar uma câmera que fura ali a pessoa, o médico olha pelo raio-x, tá? E alguns procedimentos, por exemplo, na hemodinâmica, eles fazem ali cateterismo, embolização, angioplastia, sabe? Essas coisas ali relacionadas à parte vascular. E eles usam então esse raio-x para conduzir por dentro dos vasos sanguíneos, né? Um catéter, e eles vão olhando ali com o raio-x, tá? Então isso é bem, cara, é fascinante, gente. O benefício que essas modalidades trouxeram para a população no geral, cara, é surreal. Tanto que isso é muito ponderado, teve-se, comparado com o passado, um aumento muito grande também levantado pela UNSCIR e pelo ICRP também, tá? Com relação ao uso desses dispositivos intervencionistas que fazem essa fluoroscopia ou radioscopia, tá? É essa modalidade de filminho que eu tô me referindo. Então, realmente, é muito empregado aí, tá? Eu lembro que uma vez, eu sempre falo isso em treinamento, qualquer coisa que eu vou falar, eu vou compartilhar com vocês aqui também. Eu acho fascinante, teve uma vez que eu fui fazer um serviço junto com o físico Ivan, né? E a gente tinha ido fazer um controle de qualidade de uma máquina dessas, que se chama hemodinâmica, né? E daí, quando a gente chegou lá, era de noite, num hospital que ficava lá em Londrina, e daí o médico, a enfermeira virou assim e falou: olha, vocês podem esperar um pouquinho, porque a gente tem um paciente infartado, ele tá vindo. Beleza, né? Tranquilo. Daí a gente ficou sentado lá, a gente perguntou, né? A gente pode ver? Aí ela falou: não, pode, claro, né? O hospital tava vazio. Gente, surreal. O paciente tava, né, com um infarto, tava acordado, consciente, veio pra dentro da sala, só tinha o médico e a enfermeira, 2 pessoas. O médico se paramentou, a enfermeira se paramentou, nem precisava ser o campo estéreo, porque a única coisa que o médico fez foi fazer uma punção na artéria ou veia femoral, né, na coxa ali, enfiou um caninho, entre aspas, né, um catéter, ligou o raio-x e ele ia olhando o caminho da veia, da artéria ali, até o coração. Achou, tirou ali o negócio que estava obstruindo a veia, né, para voltar a fluir sangue, né, o paciente, né, estava infartado, né, foi ali, desobstruiu, tirou, o paciente ficou acordado o tempo inteiro, acho que por dentro a gente não sente essas coisas, sabe, o paciente estava acordado, tirou, nem pra UTI o paciente foi, ele foi pro quarto, entendem? Cara, e levou 20 minutos, juro pra vocês, cara, levou 20 minutos. Gente, vocês já pensaram que se não tivesse a hemodinâmica, caraca, eu ia ter que abrir o tórax do cara, cortar, fazer uma cirurgia invasiva, se desse tempo. Tem isso também. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Cara, isso é um exemplo que eu tô dando pra vocês. Tem vários procedimentos que se fazem. Cara, então, que bom que tem. É isso que eu
tô querendo explicar, né? Que bom que tem disponível. A questão é o custo-benefício, né? E geralmente em centro cirúrgico eles realmente só usam quando precisam, por mais uma razão, tá? Que é o seguinte, como eu falei pra vocês, né? Eu tô falando a respeito de intervencionista porque é uma das modalidades que contribui aí 25% com a dose, né, de exposição nos exames médicos. Só que lá na intervencionista o risco não é só pro paciente. É muito e principalmente para a equipe. Por quê? Porque como é feito durante a cirurgia, o médico e os enfermeiros eles estão em cima do paciente. E eles não têm um biombo para eles se esconderem atrás. Não tem como eles se protegerem da radiação. Então, o que o paciente receber de dose, a equipe recebe também, tá? E ali na intervencionista, qual que é o grande risco, né? Por que é perigoso, né? Por que contribui tanto com dose nessas cirurgias? Porque os procedimentos demoram. Cirurgia é demorado. Eles não usam durante a cirurgia inteira, claro, mas são procedimentos que demoram e às vezes são complexos, às vezes o médico tá tendo uma dificuldade ali, né? Então e é em cima de uma mesma região. Então, tipo, tá fazendo um procedimento cardíaco, o raio-x vai estar em cima do tórax por todo aquele tempo, né? Não necessariamente disparando, mas quando disparar em cima da mesma região. Então, isso daí é muito complicado, tá? Às vezes fica ali os disparos, né? Somando-se o tempo acumulado, podem variar ali de minutos a horas, né? E isso daí realmente pode comprometer bastante ali, né? Pode contribuir com uma dose considerável. E nós temos registro, muitos inclusive, na literatura, de efeitos imediatos da radiação para esse tipo de procedimento, tá? E por que isso acontece? Porque além da questão de tempo, é comum que os pacientes que façam, por exemplo, um procedimento intervencionista ali do coração, né, que acaba sendo uma região mais espessa do corpo, por assim dizer, às vezes os pacientes também têm um pouquinho de sobrepeso, tá? Lá nos procedimentos intervencionistas cardíacos. E as máquinas emitem quantidade de radiação proporcional à espessura para poder formar a imagem. Então, aumenta-se muito o nível de exposição, tanto do paciente quanto da equipe. Então, isso tudo somado, né, faz com que a gente tenha ali doses que podem variar entre 20 a 50 miligray por minuto. Tudo depende. Veja que eu tô falando de minuto, né? Então, é uma taxa de dose. Não são todos, tá, gente? Isso é muito importante de pontuar. Não fiquem com medo, tá? Não é tão comum, mas pode acontecer sim de encontrarmos exames que têm ali esses efeitos, né? E o que acontece? Como eu falei, o benefício dessa modalidade é muito alto, mas não dá para dizer também que tá tudo 100% bem, não dá nada. A gente sabe que tem sim pacientes que vão apresentar efeitos, principalmente ali, né, na pele, na região que foi radiografada, né, que foi estudada ali, né, e alguns deles podem até apresentar efeitos que são mais severos, tipo ulceração, necrose, são raros, esses assim são bem raros, tá? Mas uma coisinha ou outra ali às vezes acontece, tá, gente? Tem risco estocástico também, né, de no futuro desenvolver câncer, só que como é probabilístico, né, isso está intrínseco ali. Mas nessa modalidade realmente tem uns procedimentos ali, tipo angioplastia, cateterismo, embolização, que pode sim realmente contribuir com uma dose maior, né? E infelizmente, para os coitados dos profissionais é pior ainda, porque o paciente vai uma vez, né? Às vezes ali faz umas sessões, né, mas é só para tratar a condição. A equipe não, né? A equipe fica ali várias vezes fazendo vários procedimentos. É super comum encontrar médico intervencionista ou cirurgião que usa o raio-x que tem catarata, que tem epilação, ou seja, quando não tem mais pelo em alguma região do corpo, principalmente na perna. Comum de encontrar, é como se fosse uma depilação permanente. E radiodermite, que é uma inflamação da pele, ela fica esquisita, parece envelhecida, seca, causado, principalmente na mão, causado por excesso de exposição. Então, para a equipe é muito pior que para o paciente, né? Eu como profissional de proteção radiológica vivo em cima da galera, né, falando a respeito dessa área, então lá o controle realmente é muito maior, né? Tem registros e tudo, né? Como tem esse risco para o paciente, a gente tem que lembrar que todas as instalações, elas seguem normativas, para garantir que esses efeitos não aconteçam e esses riscos sejam reduzidos, tá? Bom, e por fim, falando aí do último
tríade das modalidades que mais acrescentam dose para os pacientes é a medicina nuclear, tá? A medicina nuclear, ela tem uma sacada que não é tão disponível, não é todo lugar que tem. O lugar que mais tem medicina nuclear é os Estados Unidos, tá? Então lá, eu acho que isso que faz com que se suba essa estatística aí de exposição de população a doses em exames médicos, né? Aqui no Brasil mesmo não existe, né? Mas não é tão comum, não é tão disponível quanto clínicas de radiologia no geral. Mas ela tem um acréscimo de dose ali, também porque conforme o tempo foi passando, o uso dela, a indicação dela foi um pouco mais difundido. Mas como eu falei, só os Estados Unidos tem mais de 50% das instalações de medicina nuclear e dos procedimentos que são realizados comparado a todo mundo. Então, por isso que a estatística contribui aí com esse acréscimo de dose, né? E, claro, né, tem algumas modalidades ali da medicina nuclear que dão bastante dose para o paciente por exame, que é a cintilografia cardíaca, tá? Segundo os dados da UNSCIR, né, ela consegue contribuir ali com até 40 milisievert por exame. Isso é o dobro do limite anual de exposição de um trabalhador, para vocês terem essa noção, mas ainda assim é muito baixo. É menos do que uma angiotomografia super complexa, que eu até comentei com vocês ali em determinado momento do episódio, né? Não tem chance de acontecer efeito agudo, efeito imediato ali de machucar, como a intervencionista, por exemplo. Mas contribui também ali com relação a essa questão ali de efeito estocástico. Só que a própria Comissão Internacional fala que a questão de ocorrer efeito estocástico nesses pacientes que vêm fazer cintilografia cardíaca é mais acadêmico do que real. Em que sentido? Esses pacientes costumam ser já mais velhos. E como o efeito estocástico leva anos para acontecer, essas pessoas já não têm esse saldo de anos no seu banco, né? Então, e além disso, dado a condição clínica, vai cair naquilo que eu falei, benefício superior a esse risco probabilístico e praticamente só acadêmico, né? Então, ali seria, digamos, a área que, né, seria mais problemática. Na tomografia por emissão de pósitron, a dose realmente é mais baixa para os pacientes porque o elemento radioativo ele decai rápido, né? Então ele fica pouco tempo ali no corpo humano. Tem um acúmulo ali na bexiga, no cérebro, que são os órgãos que recebem um pouquinho mais de dose, mas a contribuição é realmente bem baixa, tá? Mas comparado aos outros exames, né, então faz parte aí da tríade, né? A mamografia, coitada, a dose por exposição no máximo 10 miligramas, assim, sabe? No máximo também, tal como um raio-x no máximo, assim. Geralmente é 1 ali, né? 0,1, então é bem, o raio-x tem uma dose menor que a mamografia, tá? E faz todo sentido. A mamografia, por incidência, ela demanda uma intensidade de radiação um pouquinho maior por causa do detalhamento de imagem. Mas ainda assim, cara, é um nível extremamente baixo. E é importante, inclusive, eu estar falando sobre isso, porque tem muita gente na internet falando que mamografia dá câncer, porque tem radiação. A contribuição para efeito estocástico da radiação da mamografia é muito baixa, tá? Tanto que é por isso que se recomenda o exame, por causa da justificativa. O benefício que você tem de fazer um rastreamento precoce é muito superior a qualquer risco de radiação ali, né, de efeito radioinduzido. Porque vai fazer a mamografia, daí se não tinha câncer, agora vai ter, porque expôs a radiação. Nível muito baixo. Lembrem disso, né? A chance de efeito estocástico é muito reduzida, tá? Risco-benefício. Esse é o pensamento que a gente tem que ter para tudo na vida, tá? Então, esses são os principais. Odontológico também é uma dose irrisória. Para quem é paciente é muito baixo, o raio-x é muito baixo. Alguns exames contrastados do raio-x até dá para considerar que tem um pouquinho mais de dose, mas também é muito baixo. Então, esses aí realmente dá para ficar mais tranquilo, tá? Mas falando ali com relação a medicina nuclear, então a dose do paciente é realmente muito baixa, exceto em condições de tratamento, tá? Até falei aqui já no começo, em casos ali de tratamento de radioiodoterapia, né? Ou com algum outro elemento ali, né? Como ele incorpora no corpo, ele demora um pouco para decair e tem uma energia um pouquinho maior, realmente, né? Tem uma dose ali que dá para acrescentar ali, a pessoa até sente alguns efeitinhos, mas é só nessas condições, tá? A terapia também tem toda uma justificativa por trás. O pior da medicina nuclear é mais para quem trabalha, tá? É bem problemático porque a pessoa tá ali todo dia, né, exposta no meio daqueles radiofármacos, né, contaminação controlada, digamos assim, né, para todo lado, né, paciente injetado, irradiando enquanto tá passando na clínica, então é mais ruim para quem trabalha mesmo. Para os pacientes é mais tranquilo.
Bom, pessoal, agora que eu já falei horrores aqui, inclusive eu gravei e fui falando, eu nem vi o tempo passar. Ai, meu Deus, é foda falar mais que o homem da cobra. Bom, eu espero que tenha ficado claro o que eu quis passar para vocês aqui, fazendo todas essas considerações, tá? Que, por mais que pareça um pouco assustador, eu acho que é mais o jeito que falam pra gente do que o risco real relacionado a exames. Existe risco? Existe, mas tudo tem risco quando você fala em área de saúde, né? A questão é a gente minimizar esses riscos e, se necessário, fazer um exame. O médico pediu, e se tem uma boa razão para isso, tem que fazer. É muito melhor para você fazer o exame e tratar a tua condição do que ficar postergando ou ter que usar outros procedimentos piores para tentar chegar numa conclusão, né, e ter um agravamento na condição de saúde. Então, tudo é ponderável. Risco, benefício. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse tema. E como eu sempre falo, caso vocês tenham dúvidas, sugestões, precisem de algum material, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, lá no @radiaçãoparaleiros, ou por e-mail, radiaçãoparaleiros@gmail.com, que eu sempre dou uma olhadinha por lá. Muito obrigado pela audiência de vocês e nos ouvimos no próximo episódio.